Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, a nossa aula, nós vamos estudar o outro tipo de conjunto chamado conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais, ele é representado pela letra R. Assim, quando nós começamos a estudar os conjuntos numéricos, estudamos anteriormente o conjunto dos números naturais, que está contido e é representado aqui pela letra N, conjunto dos números naturais. Está contido nos conjuntos dos números inteiros, representado pela letra Z, que está contido nos conjuntos dos números racionais, representado pela letra Q. Quando nós reunimos os dois conjuntos, o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais, representado pela letra I, nós formamos o que eu chamo de conjunto dos números reais, representado pela letra R. Ou seja, todos os números do quais nós estamos estudando até o momento fazem parte do conjunto dos números reais. Ou seja, os números naturais, os números inteiros, os números racionais e os números irracionais fazem parte do conjunto dos números reais. Qualquer número desse é um número real. Por exemplo, eu tenho aqui 3 exemplos diferentes. Raiz de 2. Raiz de 2 é um número irracional. Por que, Adriano? Porque todo número irracional, cuja representação decimal é sempre infinita e não periódica. Ou seja, se eu tenho aqui a raiz de 2, quando você vai extrair a raiz de 2 na calculadora, você vai conseguir identificar que não vai dar para preencher os dígitos da calculadora, porque o valor ele vai ser infinito. E se vocês perceberem, após o 1, a vírgula, 1,41, 42, 13 e infinitamente. Percebe-se que estes números aqui, após a vírgula, eles não são periódicos. O que significa um número periódico, professor? É um número que se repete com constância. Por exemplo, se fosse o número 2,5555 infinitamente, aqui sim é um número periódico. Por quê? Porque após a vírgula, o 5 ele se repete periodicamente, constantemente. Neste caso aqui, da raiz de 2, é infinito? É, mas não se repete periodicamente. Então, eu não posso escrever um número irracional, representado aqui pela raiz de 2, na forma de uma fração, que é A por B, aonde B ele tem que ser diferente de zero. Se eu não posso representar esse número na forma de fração, e que ao realizarmos a operação, no caso, extrairmos a raiz de 2 e vai dar neste resultado, significa que é um número irracional. Eu tenho outro exemplo de um número irracional, o famoso π. O famoso π que vale 3,141592 e assim por diante, infinitamente. Percebe-se que, assim como a raiz de 2, o resultado, também é um número irracional. Por quê? Porque após a vírgula não se repete periodicamente. Aqui, esse número, 1,70, 700, 7.000 e assim por diante. Percebe-se que também é um número irracional. Por quê? Porque aqui não se repete periodicamente. Aqui é 7010, 720, 730 e assim por diante. Então, ó, esta parte aqui após a vírgula não é periódica. Periódica é assim, é quando é igual, é o mesmo número. Se fosse 3,25 infinitamente, aí é periódico também, com 2 períodos, né? 2 e 5, ó, 2 e 5 repetindo infinitamente, então era periódico. Aqui eu tenho esses 2 exemplos aqui embaixo, eu chamo de número racional, representado pela letra Q, e eu posso transformar esses números na forma de uma fração, A por B, onde B é diferente de zero. Nesses 3 exemplos aqui, são números irracionais.
Mas, diante disso, eu quero afirmar a vocês que todos esses números que estão aqui dado como exemplo fazem parte do conjunto dos números reais. Ou seja, este número é real, este é real, este é real, este é real, este é real. Um número negativo é real, um número fracionário é real, um número decimal é real. Ou seja, todos esses conjuntos, todos esses números do qual nós estamos trabalhando, eu chamo de conjunto dos números reais. Aqui eu tenho um diagrama que representa justamente o conjunto dos números reais. Aqui eu tenho, esse conjunto que forma o quê? Esse conjunto, ele forma o conjunto dos números reais. Aqui eu tenho os números inteiros, aliás, os números irracionais, e aqui eu tenho os números racionais. Dentro do conjunto dos números racionais estão os números inteiros, representados pela letra Z, e dentro do conjunto dos números inteiros estão os números naturais. Assim como nos demais conjuntos, os conjuntos de números reais, eles também podem ter essa seguinte nomenclatura aqui. Quando os números reais, eu sei que é representado pela letra R. Todos esses conjuntos aqui são números reais. A diferença está justamente no símbolo que o acompanha. Neste caso aqui, eu tenho o símbolo do asterisco. Quando um número real ele vem acompanhado do asterisco, significa que é o conjunto dos números reais não nulo, ou seja, números reais diferentes de zero. São todos os números reais sem o zero, com a exceção do zero. Neste outro caso aqui, é o conjunto dos números reais que tem um sinal de mais, significa positivo, ou seja, são todos os conjuntos dos números reais sendo positivo. Neste outro exemplo aqui, eu tenho R menos. Significa que são conjuntos de números reais negativo. Neste caso, eu tenho um asterisco e o mais. São os conjuntos de números reais positivos sem o zero. E neste outro exemplo, eu tenho o conjunto dos números reais sem o zero e negativo. Assim como nos conjuntos dos números reais, inteiros, racionais, também eu posso representar na minha reta numérica. Eu tenho aqui um exemplo de uma reta numérica. E aqui eu tenho um conjunto negativo, menos 2, que é inteiro, menos 1, 0, 1, que é natural, ou também inteiro. Também posso chamar de conjunto dos números reais, mas aonde fica menos raiz de 2, Adriano? Fica entre menos 2 e menos 1. Aonde fica a raiz de 2? Positiva. Fica entre 1 e 2. Aqui está apenas um exemplo de alguns números que eu posso sim, assim como os demais conjuntos, representar também o conjunto dos números reais na minha reta numérica. E para finalizar, além da representação do valor aproximado que eu posso expor na minha reta numérica, a relação entre o conjunto dos números racionais, aliás, reais, nós podemos destacar algumas propriedades. A primeira propriedade é o seguinte: ao adicionarmos ou subtrairmos ou multiplicarmos dois números reais, o resultado também é um número real. Ou seja, quando eu somo, subtraio ou multiplico dois números reais, o resultado também é um número real. O quociente da divisão de um número real por outro número real é diferente de zero, também é um número real. Ou seja, quando o quociente dessa divisão for um número diferente de zero, e esse quociente for uma divisão de dois números reais, o resultado também é um número real. Já o seguinte, preste atenção, a raiz quadrada de um número real positivo é um número real. Porém, a raiz quadrada de um número real negativo não é um número real. Por quê? Porque não existe número real que, elevado ao quadrado, seja
real negativo. Ou seja, não existe raiz quadrada de número negativo. Aqui é diferente. O menos está fora da raiz. Se por acaso fosse raiz quadrada de menos 4, aqui, nesse caso, não existe raiz quadrada de número negativo. A nossa aula vai ficar por aqui. Até o nosso próximo encontro. E para melhor fixarmos o nosso conteúdo, vamos fazer um exercício. Tchau, até o nosso próximo encontro.